Este é o podcast Sobre um Dizer. Eu sou a Cauana Mestre. E eu sou a Licene Garcia. Somos psicanalistas e aqui conversamos sobre filmes, séries, literatura, coisas da vida. E claro, sempre com a psicanálise. Em psicanálise, fala-se. Fala-se dos outros, fala-se sobre o que se pensa ser, sobre o que não se sabe de seu ser, sobre a falta a ser, sobre o ser que sofre. O que se faz no discurso analítico é falar de amor. Tenho em meu ouvido esta afirmação de Lacan. Falar de amor é em si mesmo um gozo. Um gozo que, dirá Lacan no Seminário 20, só se interpela, só se evoca, só se suprema, só se elabora a partir de um semblante, de uma aparência. O que se faz no discurso analítico é falar do amor que trabalha sem cessar para reunir um gozo impossível de dizer e uma aparência de ser. Um para e ser, par e tre. A substância que vive no ser é incansavelmente incabível e fugidia. Não cessa de tentar para e ser e fracassar. O amor é esse esforço do ser falante de conjugar o que não se conjuga. Amor conjugal. Lacan conjuga assim o inconjugável. Eu para sou, tu para és, nós para somos e assim por diante. Entre homens e mulheres, par lettres, há relações contingentes, não necessárias, que deixam marcas. No instante do encontro, alguma coisa se escreve. Uma ligação inédita ou sem precedentes se destaca sobre o fundo da indizível opacidade sexual. Assim, ama-se a coragem para enfrentar isso que em si acontece, que nada sabe ou tem a dizer, mas que se experimenta como par lettre, seja homem ou mulher. Coragem de se entregar a esta experiência que ultrapassa as bordas do sabido, que transborda, sendo infinito, posto que é chama. E dura pouco, o instante de um lapso. Trechinho de Fernando Ottoni em O Laço entre o Amor e a Coragem. E hoje, para conversar com a gente, nós recebemos nada mais, nada menos do que Fernando Ottoni para falar sobre o amor no percurso de uma análise. Então, é uma alegria imensa falar com você. Fernando Ottoni Brisset é membro da Escola Brasileira de Psicanálise e da Associação Mundial de Psicanálise. O prazer é meu. Muito obrigada pelo convite, ainda mais para falar desse tema. Vamos conversar. Então, para começar a nossa conversa, a gente gostaria de te perguntar como é que foi o seu encontro com a psicanálise e como que você decidiu se tornar psicanalista? Porque, de algum modo, também é uma pergunta que passa, né, pelo amor. Bem, o meu encontro com a psicanálise foi um encontro anterior à minha formação acadêmica. Eu comecei a fazer análise antes de me decidir pelo meu curso de psicologia. Foi esse encontro que, de alguma maneira, me permitiu, logo de entrada, verificar que nessa experiência do dizer, do tentar dizer sobre isso que sofre, sobre isso que faz sofrer, sobre esse não saber, né? Que entrar nessa outra dimensão para tentar encontrar aí algum sentido, e que mais tarde esse sentido não vai fazer sentido, mas se inicia dessa maneira. É, Foi isso que me levou ao curso de psicologia, e dentro do curso de psicologia eu só me interessava pela psicanálise. Então, foi uma decisão que veio da minha própria análise. E o que me levou à análise foi uma situação de sofrimento, de angústia
e que eu encontrei na análise um modo de ir abrindo outras veredas e lendo de outra maneira aquilo que naquele momento me pareceu muito angustiante. Então, a minha entrada na psicanálise deu pela minha própria análise. Posso falar dessa forma. E a decisão por ser psicanalista aconteceu em decorrência desse encontro. Fui fazer psicologia por causa da minha própria análise, fui fazer. Na psicologia, me interessava pela psicanálise, comecei a fazer os estágios e só me interessava também essa via. E tive a alegria de também no encontro com a clínica, com a angústia da clínica, encontrar com a psicanálise para ler, né, o que na clínica se apresentava, e foi por aí, nessa formação analisante que segue até hoje. Que lindo, obrigada por compartilhar com a gente, Fernanda. É bonito que você traz já aí como no início do percurso há já o amor ao Uhum. saber e o amor ao inconsciente, antes de mais nada. Então, para começar a nossa conversa sobre o amor, a gente que gostaria de te perguntar e que você falasse um pouquinho do que você acha que muda com o percurso de uma análise na relação com o amor. Bem, eu acho que a gente tem que começar aí do início, né? Como você disse aí, o amor ao saber, o amor ao inconsciente, né? Eu acho que no início, isso que a gente chama de amor, antes da gente chamar de amor, essa matéria do amor, ela tem outro nome, né? No início, o que está em jogo é a matéria da angústia. Então, é essa matéria, essa substância solta por alguma irrupção do real na vida como ela é, né? Faz com que esse afeto, que de alguma maneira estava enredado em um sentido, enredado em uma forma, isso irrompe, né? E a angústia aparece como esse essa substância deslocalizada, fora de lugar, né? E é o encontro com isso, com essa matéria solta, né, que pede uma forma de ler isso de outra maneira, que isso possa voltar a se enredar de outra maneira. E é isso que provoca, que está na origem de uma demanda de análise. Uma demanda para que isso que saiu do lugar, né, esse abismo que a gente se depara no momento de uma irrupção de angústia, a gente pode dizer que é uma primeira dessubjetivação. Quando isso acontece, não há eu nem há outro, né? É só essa matéria fora de lugar. Isso pede uma reconexão. E a demanda de análise surge aí, né? Uma demanda de que nesse lugar, uma aposta, uma suposição de que nesse lugar isso vai encontrar uma maneira de se enredar outra vez, né? Então, nesse sentido, essa matéria inicial, que é a matéria da angústia, uma vez que ela se conecta numa demanda analítica, a gente vai chamar de uma demanda de amor, né? Porque há aí toda uma aposta. Então, a gente tem essa transferência dessa matéria da angústia ao analista como suposição de um saber, né, o sujeito suposto saber, a análise como um lugar que vai poder encontrar uma saída para isso que rompeu, e é isso que a gente chama de amor de transferência, né? Freud vai tratar isso
de uma maneira muito, muito simples, né? Vai dizer que o amor é transferência, né? No sentido que é transferência desse afeto que estava fixado, né? Que ele vai se deslocar para a figura do analista, né? Então há um traço, o Freud vai chamar isso das condições de amor, que as histéricas, né? Consideradas quando chegam com a demanda de análise, as histéricas do Freud, né? Consideradas aí de alguma maneira com alguma perturbação nas suas condições de amar, né? Sem perturbadas nas suas relações de amor, impedidas de amar por causa de alguns nós traumáticos. A aposta de Freud é que vai se tratar este impedimento no amor, né, com um novo amor, o amor de transferência, deslocando, transferindo para a cena analítica, para a figura do analista, aquilo que estava impedido de se manifestar ali, segundo o trauma. E aí, de alguma maneira, é essa transferência, né, que vai permitir esse deslocamento disso que estava represado, né? Isso vai se transferir, isso vai se deslocar para o dizer. Fale mais sobre isso. E à medida que o sujeito vai falando sobre isso, vai tentando encontrar no dizer uma forma de dar lugar, dar sentido a isso que não se sabe, né? Vai se criando aí ficções analíticas para falar disso que não se sabe, né? E através desse deslocamento, dessa transferência, a gente vai tendo acesso a um enredo fantasmático, né, que vai ganhando lugar no percurso de uma análise, tendo o analista aí nesse lugar de semblante de um sujeito suposto saber, como aquele que vai saber ler aquilo que o sujeito está fazendo um esforço para dizer. Só que isso são ficções. Então, a gente pode dizer o seguinte, que no início de uma análise, o sujeito, esse amor de transferência é uma aposta, um amor ao saber. Mas o que a gente vai percebendo no percorrer de uma análise é que, na verdade, o sujeito não quer saber de nada disso, né? O amor serve, inclusive, de envelopagem, né? Porque é algo, isso que está na fonte, né? É algo que o sujeito resiste saber. Então, por isso que a transferência e a resistência andam juntos. O Lacan vai falar de um jeito muito bonito no Seminário 1, né? Que naquele momento onde o sujeito está prestes a entregar algo de mais quente, que chegou mais perto do que jamais conseguiu até então, naquele momento ele interrompe. E Lacan vai dizer algo breca aí o sujeito e que poderia ser lido dessa forma: eu realizo de repente o fato da sua presença, né? Ele transfere para o analista, né, aquilo do qual ele está impedido de dizer. E isso é o que a gente chama, num primeiro momento, de amor de transferência, que é um amor repetição. E esse primeiro momento da análise, né, o sujeito repete sob transferência, né, aquilo que de alguma maneira estava no nó do trauma, né, no nó desse impossível de dizer, né, da relação que não existe. Então, no primeiro momento, é esse amor de transferência, esse amor, como você disse, ao saber, né? Então, amar o inconsciente, porque a partir do momento que o sujeito fala, vem as lembranças encobridoras, né? Vem o fantasma, né? Ele vai fazendo e refazendo, né? As ficções analíticas, ora constrói de um jeito, não é isso, é outra coisa. Ele vai construindo isso e, com isso, ele vai enredando essa matéria, né, que eu chamei no início da matéria da angústia, mas é a matéria do gozo, né, vai enredando isso no dizer, né? Então, falar não se faz outra coisa, como você citou aí numa análise, do que falar de amor, porque na realidade há um gozo,
né? É disso que se fala, né? Desse gozo impossível de dizer, né? E que o amor possibilita. Só que Lacan e o próprio Freud vão concluir que o amor transferencial não leva ao final de uma análise, né? O Freud vai tratar isso em análise terminável e interminável, e Lacan também no último ensino vai perceber que esse amor ao saber, ele vai provocar a cada vez a produção do sentido. Então, um significante leva a outro significante, que leva a outro significante, que leva a outro significante, né? Esse é o tema da transferência, né? Um significante qualquer que vai dar lugar a uma rede de significantes, isso dá uma narrativa, isso dá um sentido. O S1 que vai para o S2, né? Na busca de um saber, né? O S1 significante, mestre, né, que vai para um S2, que é um significante do saber, que produz aí um saber, um sentido, uma narrativa. Isso é infinito. Isso não tem fim. Então, o inconsciente transferencial, esse amor ao saber, esse amor ao sentido, ele não tem fim. Ele é interminável, né? Então, o que o Lacan vai apresentar, né? Que menos a interpretação, então, que leva um sentido, né? Que o sujeito suposto saber, ele é só uma suposição, não existe esse sujeito, isso é só uma suposição, e se tem algo que o analista deve saber, é saber operar. E o que é saber operar? Operar como um cirurgião. Ali onde aparece S1 e o S2, o analista entra cortando, né? Para que desfazer a operação do sentido, porque é aí que se pode ter acesso ao que há de mais real, porque o sentido envelopa o real, né? E quando você corta a conexão do sentido, aí sim você está mais perto do real, desse impossível de dizer. E uma análise é um convite para que o sujeito possa ler isso, que está lá desde o início da demanda de análise, ler isso de outra maneira. E não com o apoio no saber, mas com o apoio, então, à invenção. Fazer uma nova leitura. Então, o amor, no final da análise, há uma mutação do amor. Não mais um amor repetição, o amor ao outro, do sujeito suposto saber, mas o amor ao um, né? Fazer desse um de gozo indizível, né? Matéria para a invenção de um laço que conta com a contingência e conta com o outro furado, e não com o outro que tem o objeto que me falta, que tem o saber sobre o que eu não sei, né? Mas um buraco, um furo, e nesse lugar sopra, né, algo novo, a invenção. Fazer com essa matéria outra coisa, que não na ordem da repetição. E quando isso acontece, isso é amor, né? No sentido que a matéria é a mesma, mas de uma outra maneira. Isso vai permitir ler de outra maneira, vai permitir fazer de outra maneira. Essa é a aposta analítica, né? Começa com o amor e termina com o amor, mas com uma mutação. Se no início era um amor ao objeto, que supunha existir, ao final vai ser um amor ao furo, ao que não há. Saber fazer com que não há. Por isso Lacan dizer que o amor faz suplência à relação que não existe. No trechinho que a gente recortou do seu texto, você faz um laço entre amor e coragem. Uhum. E que é muito bonito ver né, isso que você faz, a coragem de enfrentar isso que acontece e que não há palavras para dizer. Uhum. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho mais desse laço entre amor e coragem, que eu acho que por aí que também tem um pouco do que se trata essa invenção no percurso de uma análise, né? Parece
Interessante isso, né? Porque enfrentar o vazio de resposta, esse furo no saber, o outro furado, e se abismar nessa dimensão, sem aí se perder, é preciso coragem, porque não há garantia, não há um, um antes do garante, é uma aposta. Então, é uma coragem de apresentar o que vem, experimentar o que vem, sem o outro dar garantia. No final de uma análise, né, o que se apresenta é o outro barrado, né, o outro furado. E é aí que o sujeito vai ter que inventar uma saída que seja só sua e de mais ninguém. E não há garantia, há eco, mas não há espelho. E poder consentir com essa resposta singular, isso me parece que requer coragem, que é a coragem de inventar do nada, porque a matriz da criação é o nada, é o furo, é o vazio, né? É daí que brota o novo. E consentir com isso requer coragem, inclusive um novo laço, né? Poder fazer junto a mais alguns outros a partir do que é singular em cada um, e não a partir do que é espelho, do que é comum. E dar lugar a esse laço com o singular, junto a mais alguns outros, né? Isso requer muita coragem. Então, não quer dizer. Outro dia eu li no Seminário 20 uma frase do Lacan que eu achei muito interessante, que ele diz o seguinte: não quer dizer que pelo fato do outro não existir, da relação sexual não existir, que a gente tem que diminuir o interesse que tem pelo outro, né? Ao contrário, porque é justamente o outro, isso que não existe, mas que tem corpo, né? E que Lacan vai falar da importância do confronto entre os corpos, é esse encontro que permite topar com a relação que não há. E fazer de se, num primeiro momento, o encontro com a relação que não há vem sobre a forma do sofrimento, da discórdia, do, da dissimetria, né? Quando há um consentimento com esse não há, isso deixa de ser sofrimento e se torna um respiro. Esse lugar da ausência é um lugar do respiro, é um lugar onde pode ter lugar para a diferença, pode ter lugar para o singular de cada um, né? E fazer laço a partir desse não há, né? Com o que há, porque o que há é o gozo e não há relação, mas é assim, junto com mais alguns outros, que esse laço se torna possível. Então, uma relação, não há relação, mas há, como disse Lacan, como disse Jacques Lamillard recentemente, há acoplamento. E o que é que se acopla, né? Acopla isso, o que não há de um com o que não há do outro, com o que há de cada um, né? Para que tenha laço, tem que ter buraco, né? O laço, o Lacan, com a topologia dos nós, ele mostra isso, tem que ter furo para que a corda possa, as cordinhas de barbante possam se amarrar, né? Então, só há laço onde tem lugar para o buraco, né? Então, mas é preciso coragem para topar esse laço que não passa pelo espelho, mas que passa pelo que não há. E é impressionante como essa operação, que é uma operação de consentimento com a solidão radical de cada um, Sim, né? Como ela possibilita a invenção de outro tipo de laço com os outros.
Uhum. Eu me lembrei, ouvindo você agora, de uma fala da Marina Recalde na jornada aqui da Seção Sul, e ela diz assim que quando a gente consente com o impossível, a gente passa a ser mais tolerante com aquilo que aparece do impossível do outro. Então, às vezes a Uhum. gente para de tentar ficar mudando o outro, porque a gente sabe que aquilo ali que aparece, que a gente quer mudar no outro, é da relação dele com o gozo dele. Então, a gente Uhum. passa também a ser mais tolerante com o gozo do outro, né? E isso Exatamente. transforma muito a condição das parcerias amorosas. É possível estar junto, cada um com seu sintoma, né? E suportar aí essa diferença radical e fazer, inclusive, com ela, porque essa é a condição de se surpreender, porque o outro não existe, mas funciona, né? É por isso que eu disse, não é espelho, mas há eco. Como placa sensível, tem algo do meu gozo, né? Que só existe o outro para sinalizar, né? Para onde é que está isso, né? Não, ele não sabe de nada disso, mas é na relação com o outro, com o confronto com os corpos, com esse eco, que cada um localiza o que é do gozo próprio, né? Então é muito interessante isso, e não só na relação de amor com o outro, né? Nas parcerias, vamos dizer dessa forma, né? O que que você toma como parceiro, mas também em tudo que acontece como obra do par-lettre, né? Como obra do ser falante, né? Nas relações de trabalho, né? Nas pequenas invenções diante dos impasses do cotidiano, né? Ou mesmo na satisfação de uma coisa simples no dia a dia, poder dar lugar a essa satisfação, a esse do gozo, né, que se satisfaz a cada vez, porque o que está em jogo é a satisfação. Então, o que que se realiza é coragem para quê? Coragem para se satisfazer, para correr o risco da satisfação, né? De outra maneira, a gente sabe desde Freud que a pulsão se realiza de qualquer modo, né? Mas que uma coisa é a via da repetição e outra é a via da invenção, né? Então, poder se encontrar satisfação de outra maneira, mas sem abrir mão dela, né? Isso me parece que também é um saldo da análise, sem É, muita idealização, uma coisa simples, não é uma grande obra, é só poder ficar satisfeito de uma boa maneira. o Sérgio de Matos, quando falou com a gente, ele dizia justamente de uma satisfação que ele experimentava simplesmente de ir à farmácia e tá, Sim. né? E tá ali, presente naquele momento, né? Às vezes a gente tende a pensar a satisfação como uma coisa extremamente grandiosa, né? E não, né? Poder recolher uma satisfação nas coisas simples, nas delicadezas, acho que do dia a dia, eu acho que esse é o grande salto de saber, assim. E daí fico pensando se, por exemplo, né, e essa coragem que você vai trazendo também não se trata também de que um percurso de uma análise vai separando também o que tem a ver com o supereu, esse modo de amar que é muito conectado ao supereu, né, que vem como esse imperativo quase de um me ame em alguns casos, que Uhum. vai podendo, né, o percurso de uma análise ir separando o que é do campo do amor, o que é, né, desses imperativos do supereu, então separando também essas duas instâncias
que de algum modo, acho que o super-eu, ele abafa um pouco a coragem, não deixa se encorajar, né? E acho que poder ir separando permite, acho que um consentir com essa coragem também, não sei, fico pensando um pouco Eu nisso. acho interessante isso que você está trazendo, dois pontos que eu queria sublinhar. Primeiro, que você anota aí sobre a questão da presença, essa satisfação que está presente nas pequenas coisas, diz respeito a um presente. Eu acho que isso é muito importante sublinhar, que é uma satisfação que se apresenta no presente, numa realização da pulsão, algo do gozo que se satisfaz, né? Algo da pulsão que se satisfaz. Sempre há, mas de que maneira, né? Você apresenta então esse segundo ponto que eu queria sublinhar, que há uma satisfação do superior. Goze, é uma satisfação, mas é uma satisfação que de um curto-circuito que está de alguma maneira comprometido com as marcas da fala sobre o corpo, né, de uma maneira imperativa, sem o intervalo da invenção. O superior, ele não concebe a invenção. Ele é um circuito curto em direção à satisfação e de uma mesma maneira. O imperativo tem a ver com isso. Goze assim, sempre assim, né? Está escrito, é assim, né? Que é um circuito que passa pelas marcas do gozo sobre o corpo, do que falaram, do que marcou esse corpo. E aí não tem originalidade, apesar de cada um, essa marca em cada um se faz de uma maneira singular e original, mas é um circuito curto e que gira em torno do mesmo sempre, né? Agora, o que é originalidade é poder abrir um intervalo nesse circuito e que daí possa ter um suspiro, um respiro, uma outra via, né? Encontrar num outro lugar onde não havia antes uma outra forma de ler o mesmo e fazer com isso de outra maneira, saindo do circuito superegóico, encontrando aí um circuito original. Por exemplo, eu me lembro aqui do caso da Suzanne Rommel, né, que é um caso do muito interessante, né, que aparece isso, a questão do superior que você está trazendo de forma muito evidente, que ela fala com Lacan que todo dia ela se acordava às 5 horas da manhã, porque era a hora que a Gestapo passava. Todo dia ela acordava. Olha aí o circuito do superior, né? Ela acordava, a insônia, aquilo batia todo dia à mesma hora. E aí o Lacan, então, faz um gesto no rosto e é ela que lê, surpreendida por esse gesto, que ela lê como um gesto de ternura, ela, surpreendida por isso, algo corta. É uma intervenção corte, corta esse sentido do superior, introduzindo aí uma outra forma. E é ela que interpreta, gestapo. É ela que interpreta, é ela que escuta de outra maneira. O que já estava lá, mas ela faz com isso de outra maneira. E ela vai dizer que a partir daí se modificou a relação dela com a língua francesa, a relação dela com tudo isso. Uma certa ternura entrou no circuito. Isso é o respiro. Isso é uma satisfação de outra maneira. Isso é extrair do mesmo uma outra satisfação. Ler de outra maneira o mesmo e dar isso um outro caminho, um outro circuito. Então, eu acho esse exemplo, ele é assim, é difícil a gente achar outro nas análises do dia a dia nossa e das pessoas que a gente acompanha. A gente vê esse efeito,
Ah, eu nunca tinha lido dessa maneira, né? Eu nunca tinha. Ó, essa associação, isso vem nesse campo da ressonância, do equívoco, do tropeço, né? Quando uma mesma palavra soa de outro modo, né? Quando uma palavra se decompõe, quando o sentido ganha uma outra via, como que isso, um efeito de alívio, de uma certa leveza, um certo respirador. Isso dura um instante de um lapso, né? Então, é essa satisfação do presente. Mas uma vez que essa operação sucede, algo muda. Nunca mais será do mesmo jeito. Então, é isso que me parece interessante de pensar no circuito do amor numa análise. Que uma vez que você entra nessa dimensão, que é a dimensão do inconsciente, e que, sob transferência, ele vai produzir sentido, fazer conexões, mas na verdade não há conexão. Essas coisas não têm sentido nenhum. A conexão é o sujeito que dá. E por isso mesmo ele pode revirar o tecido e ler de outra maneira, fazer novas conexões, outras articulações, né? Quando aí se toca o inconsciente real. O real enquanto esse lugar insosso, opaco, pouco transparente, mas que é vivo, né? Nada mais vivo do que o real e que permite, então, enodar de uma outra maneira. Então, há uma satisfação nesse nível, é no nível do real do gozo, né? É isso que urge e pede satisfação, que pode vir pela via do sentido, pode vir pela via do superior e do sofrimento, mas também o que se espera de uma análise é desfazer essas amarras, né? Não que o sujeito vai deixar de produzir sentido, etc., mas não vai crer mais tanto nisso, não vai acreditar, não vai dar essa força, essa consistência de antes, né? Vai ser mais leve, a vida pode ficar mais leve. Segundo o Sérgio, a vida pode ficar uma delícia. Ah, pois é. E é o significante que ele traz. Uhum. Mas você descreveu muito bem a diferença, né, entre uma satisfação que é mortífera, porque leva sempre ao mesmo, e uma satisfação que, pela via de uma mutação, pode ser mais viva, no sentido de que consente com alguma originalidade, né? E o original é o furo, né? Não tem nada mais original, né? Porque o que está na origem, né? Na origem o que a gente tem é o furo, né? É essa a origem de tudo. O Lacan vai dizer, né? O real é o furo, né? E que o que está na origem é a partir daí que tudo se cria, tudo se transforma, né? Então, tem algo, é um pouco na contramão do senso comum, né? E também na contramão da época onde a gente tem aí todo o discurso capitalista que trabalha para que tenha o objeto de satisfação, né? A fabricar o objeto de satisfação. Agora, encontrar a satisfação, porque não há o objeto, isso é um pouco na contramão, né? Tanto de quem inicia uma análise, que acha que vai encontrar uma resposta, um saber, vai pôr a mão no que falta, né? Quanto também do discurso da época que oferece o tempo todo um curto-circuito para satisfação. O que a psicanálise oferece é outra coisa. É uma satisfação a partir dessa irredutibilidade do real e do que não há. Não há o objeto da satisfação, não há o outro, mas há uma satisfação que se extrai justamente por não há, porque ali onde não há é possível inventar algo, e cada vez que algo se inventa desse não há, é muito satisfatório, né? É uma delícia, Sim. né? Sim.
É, Fernanda, talvez eu vá sair um pouquinho do caminho que a gente está traçando aqui, né? Mas no percurso de uma análise, eu vou voltar um pouco para o início de uma análise, o que é possível, porque te escutando, eu fiquei pensando no quanto a psicanálise vai realmente, talvez hoje mais do que nunca, na contramão de uma certa lógica contemporânea. E teve uma frase que você disse agora há pouco que ficou ressoando para mim, né? Que acho que você cita Lacan, que é quando ele diz da importância da confrontação dos corpos. Uhum. E eu fiquei me lembrando de um professor que eu escutava esses dias de ensino médio. Ele falava da mudança nas escolas depois da retirada dos celulares. E ele diz que uma das maiores alegrias que ele teve foi que um dia ele precisa sair correndo da sala dos professores porque tem uma briga no pátio e que isso não acontecia mais. E ele fica muito alegre de ver que tem algo vivo acontecendo ali entre os adolescentes, né? Que a diferença tem lugar de novo. E eu fiquei pensando muito, quando você fala do confronto dos corpos, n- na adolescência mesmo, no que a gente escuta e recebe nos consultórios, dessa do rechaço radical ao confronto dos corpos. Seja pela via da agressividade, seja pela via da sexualidade, né? Como há uma decisão pelo isolamento. Uhum. Nesse sentido, o que a psicanálise pode fazer? Como que um psicanalista pode operar? Olha, eu acho que você traz uma questão importante, porque a psicanálise, o Lacan vai falar nessa frase justamente no seminário 19, que numa análise ela se inicia com o confronto entre os corpos, porque isso nos faz pensar, né, toda essa dimensão do online, né, porque tem algo que se passa no confronto entre os corpos. Isso logo no início de uma análise. Se inicia daí, né? A possibilidade de uma surpresa, né? De um mal-estar, de um não saber deslocalizado, de um gesto, de uma discórdia. Tudo isso se passa na contingência do confronto entre os corpos. Dá lugar a algo desse da relação que não há e ao mesmo tempo da surpresa de um imprevisto, isso que você está dizendo, de encontrar com a discórdia, né? E ainda que seja ir para a briga, né? Como acontece entre adolescentes, porque os pininhos não estão entrando nos buraquinhos, né? Como o Lacan vai dizer, a questão da raiva, da cólera, né? Isso só é possível quando os corpos se confrontam. É possível verificar que os pininhos não entram nos buraquinhos, né? Então, é preciso que haja confronto, não simplesmente no sentido da agressividade, mas é nesse confronto que o afeto se apresenta, seja agressividade ou seja ternura, como eu acabei de falar no caso da Suzane, né? É a surpresa, é o imprevisto, né? É encontrar com algo que não estava no script, né? Encontrar com esse real, com algo deslocalizado e que pede o sujeito se posicionar, se apresentar. E é aí que tem a chance dele apresentar algo que é original, algo que não está nos conformes, algo que não está de acordo com as regras, os padrões, as tradições. É na surpresa que o sujeito tem que dar uma resposta só dele e que não tem apoio no outro, né? Que ele é tensionado, que ele é forçado a responder de outra maneira. E de onde vem essa resposta? Vem do que é a mais original em si, né? Então, é isso que uma análise pode fazer. Uma análise
pode oferecer a esses sujeitos que se defendem da relação que não há, né, através do isolamento, a chance de encontrar no que não há uma resposta inédita, que o isolamento só permite encontrar com o mesmo. Sartre vai dizer que o inferno é o outro, né? Mas a gente sabe, em análise, que o inferno é o eu sozinho, né? Ali, o que há é o encontro com o gozo em si mesmo, isso é insuportável. Introduzir aí algum respiro, né? É função desse confronto entre os corpos, né? O outro que não existe funciona porque tem essa função, né? De alguma maneira de fazer com que o um do gozo seja perturbado, né? E tenha que encontrar uma outra forma de se apresentar, né? Então, isso é a aposta analítica. Que o sujeito possa fazer com o que há de mais seu, né? Com o gozo, ele é original, né? E com o que não há, junto com mais alguns outros, né? Eu acho interessante isso que você traz, né? Porque te escutando, eu fiquei com uma questão na cabeça que eu já escutei várias vezes, e eu e a Cauana, a gente já conversou sobre isso, o quanto, às vezes, a gente escuta por aí isso que se encontra numa análise esse esvaziamento de sentido, né, que uma análise produz, o quanto às vezes pode ser lido equivocadamente como uma ausência de Uhum. sentido e que daí parece que uma análise leva ao sem sentido, né? E que faz com que muitas pessoas, às vezes, façam algumas leituras complicadas disso. E o que você está trazendo é justamente isso, que o encontro com o gozo é justamente isso que escapa o sentido. E como poder Uhum. fazer com isso que está fora, né? Que tenha coisas que estejam fora do sentido, ou seja, o gozo não significa que não há sentido algum para as coisas, né? E eu acho que tem uma confusão aí que eu acho que seria interessante que você falasse, porque eu acho que tem a ver com o que a gente está trabalhando aqui hoje. Eu acho que você tocou aí num ponto que também me parece muito interessante, porque o que eu estava trazendo do início de uma análise é justamente a angústia como esse afeto solto, solto do sentido. Há uma irrupção da angústia no corpo, ou seja, esse um do gozo irrompe, né? Há uma eclosão fora do sentido, onde não tem eu, né? Há uma dessubjetivação e nem outro. Isso vai pedir um enredamento. A demanda de análise é um enredamento. Então, vamos dizer que esse afeto solto, ele pede uma conexão. E toda vez que isso se conecta, a gente está no campo de uma nova amarração, né? E então ele vai se conectar no sentido do amor de transferência, ele vai. Toda vez que isso irrompe, vai pedir uma nova conexão. Porque isso solto não existe. Isso solto dura. O sujeito, se ele está num estado de puro gozo solto, isso é a morte, isso é insuportável, né? A gente vê, por exemplo, a passagem ao ato, ela é justamente uma saída para a angústia solta, né? Como Lacan vai trabalhar no seminário 10, né? Então, ao final de uma análise, né, o sujeito vai estar mais esclarecido em relação a esse gozo que é o seu, né, para que isso possa se enredar de outras maneiras, né? O Lacan vai propor aí o passe, é uma nova conexão. Não no sentido imaginarizado, né? Mas dá um sentido, no sentido de uma direção. Isso tem um sentido, tem um vetor, tem um sentido que vai produzir trabalho, né? Vai ter
o gozo vai se enredar de alguma maneira, né? Há, há novos objetos, há um trabalho, etc. E isso dura um tempo de uma satisfação e isso se desfaz, né? E enreda de novo, e são essas satisfações corriqueiras, cotidianas, né? Então, se a gente trabalha na perspectiva da conexão, né, a gente vai perceber o que é disjunto. O gozo e o simbólico, eles são disjuntos, mas o sintoma é uma conexão, onde o simbólico, o imaginário e o real se conectam de alguma maneira para dar lugar a uma satisfação. E ao final de uma análise, a gente vai ter aí o que a gente ouve muito, né? O sintoma com TH, né? Onde tem aí essa letra muda do gozo, né? Esse deslocalizado, um saber fazer com isso de outra maneira, né? Então, há uma conexão dos elementos que são disjuntos pela própria natureza, né? Mas que, enquanto o sujeito está vivo, isso vai encontrar um modo de se enredar, de se conectar, né? A desconexão é a morte, né? A desconexão absoluta, né? Se está vivo, isso está conectado de alguma maneira. Não sabemos se para o sujeito é da melhor maneira, né? Cada um dirá. Sim, a Ana Aromi, no texto dela, na penúltima opção lacaniana, ela vai dizer, né, o que uma análise ensina é gozar de um jeito que machuque menos, né? Você aprende a gozar de um jeito que machuque menos. Então, acho que é disso, assim, que se trata. Não sem o gozo, porque, como disse o Lacan, sem ele a esperança é nada. Exatamente, né? Fernanda, foi um prazer imenso Bom, receber você, Maravilha. uma alegria, foi uma delícia, sempre uma delícia. Uma delícia, para usar a palavra do Sérgio, te escutar, como Sempre. sempre. eu agradeço muito também, Luciana Cauano, muito obrigada.